Olá, o Grupo Rão apresenta mais um caminho rumo à Copa do Mundo. É a trilha Road até a Copa do Mundo de Estados Unidos, de Canadá e de México. Esse trio de países, né? Na verdade, deve abrigar o hexa da seleção brasileira e a gente aqui, eu e meu amigo Henrique Lemos, que além de fundador do Grupo Rão, é um entusiasta do futebol e da seleção com a camisa mais pesada do mundo. Estaremos comentando um pouquinho dessa primeira rodada. Henrique, tudo bem? Boa tarde. Cara, que rodada é essa? A seleção brasileira chegando ao dinizismo enquanto o Ancelotti não vem, se é que ele vem, e uma rodada de eliminatórias, umas eliminatórias que servem mais para preparação para Brasil e Argentina, porque vão se classificar 6 direto, né, Henrique? Tudo bem? Tudo bom, querido? Boa tarde a todo mundo. Estamos começando o ciclo de verdade agora, né? Primeiro jogo oficial da seleção, das seleções de modo geral, né? Aqui na Europa também estamos nas eliminatórias para a Eurocopa. E estou animado para esse ciclo aí que vai vir, que vai com certeza culminar no Hexa para a gente. Vamos esmiuçar os canarinhos, a seleção, os adversários. Vamos fazer um acompanhamento o mais legal possível desse ciclo todo da seleção. Qual a tua principal expectativa em relação ao trabalho do Diniz? Você que acompanha muito ele, né? Cara, sou tricolor, né? Na verdade, o Diniz, desde o Audax, né, se não me engano, foi quando ele surgiu lá com esse estilo de futebol, de agrupamento, de muito toque no mesmo setor. Já me chamou a atenção. Ele evoluiu ao longo dos últimos anos, a defesa dele ficou mais sólida. Era um time que jogava muito bem, mas cometia muitos erros e permitia muitos gols em momentos decisivos. E nesse ano ele deu uma evoluída nesse sentido, claramente. O time ele está mais competitivo sem a bola. Então, cara, eu estou muito animado com o Diniz. Eu gostaria que ele fizesse esse ciclo todo na seleção e no Fluminense. Seria até numa conversa antes a gente falou sobre isso, né? Se o técnico da seleção poderia ter um time no dia a dia, se seria bom, ruim, enfim, até levantei essa bola. Mas eu estou muito animado. Ele já está implementando. Ontem eu vi o que foi liberado do treino, né? Acompanhei na internet. Ele já estava fazendo aquela movimentação ali de saída, de circulação, todo mundo vindo buscar aquele movimento que ele faz ali, aquele balé bonito. Eu estou bem animado. Assim, não vai ser fácil, porque ele assume muito risco, né? Então o risco ele é muito bacana quando o resultado vem, todo mundo aplaude, né? Mas quando não vem, aponta o dedo. Mas ele criou a casca já, o Diniz. Dizinismo vai arrebentar a boca do balão e eu não acredito que o Ancelotti vai vir. Eu acho que ficou pendurado e ele vai acabar assumindo a seleção, principalmente se ele tiver bons resultados e apresentar um futebol legal. Acredito também, eu acho, o Henrique, que a gente vai ter aí uma surpresa, né, com a manutenção do Diniz. O Ancelotti em nenhum momento confirmou, né? Não, Parece que hora nenhuma. hora nenhuma, né? Hora nenhuma, hora nenhuma. Assim, uma sensação que pode ter sido uma negociação, uma vontade muito forte do presidente e uma cortina de fumaça para vir o Diniz, né, testar o nome do Diniz numa situação, entre aspas, temporária, e, assim, torcendo para engatar, porque, vamos falar a verdade, o Diniz hoje é um técnico diferente, o time dele apresenta um futebol diferente. Você gosta ou não, sendo bom ou não, aí é uma opinião que vai se aplicar em cada jogo, em cada momento ali, enfim. Mas ele é um cara diferente. E na seleção tem que estar os diferentes. É simples assim, né? Não tem Simples grande. assim. Não tem. grande... Cara, vamos lá. Se não for o Diniz, é quem? É, não tem Quem? ninguém. Vai botar quem? É uma. Vamos. É uma. Especula. O próprio Ancelotti. Cara, com todo o respeito ao Ancelotti, papai Ancelotti, coisa linda, gestor de grupo bacanão, mas, assim, não é aquele cara que tem a solução diferente. Se você for olhar ali o que os times fazem
a partir da ideia, o Diniz dá um banho no Ancelotti, assim, óbvio, um banho no conceito, né? O Ancelotti tem uma carreira, assim, fenomenal. É um vencedor. Então, assim, ser um vencedor pesa demais, seria muito bacana. Mas por ideia mesmo, para fazer um borogodó diferente, cara, eu prefiro o Diniz. Eu prefiro o Diniz. Mesmo correndo o risco dele sair do Fluminense, né? Porque, apesar de eu assim, minha tese é que ele poderia seguir com os dois ao mesmo tempo ali, conciliando, seria legal. Acho que continuaria mantendo ele no campo, com ideias novas, treinando. Enfim, é um outro momento de debate sobre isso, uma tese minha. Mesmo correndo o risco dele sair, assumir a seleção e largar o Fluminense, é um peso, mas a seleção brasileira, assim, entre Fluminense e seleção brasileira é difícil, né? Mas vamos lá, seleção acima de tudo. Não, sem dúvida, você tem toda a razão. Aliás, você tem um questionamento muito interessante, né, sobre isso, que se o jogador precisa se movimentar durante o recesso da seleção, por que não o treinador também se movimentar, né, Henrique? Claro, assim, entendo que isso como tudo na vida, tem um lado bom e ruim. Você vai sentar ali, vai analisar e você vai ver coisas boas e ruins. Mas fazendo uma reflexão, né? Pô, quanto mais você faz algo, mais você vai se aprimorando e evoluindo, né? Se você tiver a cabeça aberta para aprender. E o Diniz, eu vejo isso. Ele está nessa constante evolução, ele não é um cara teimoso, ele é um cara de convicção. É diferente você ter convicção e ser teimoso. Então ele tem convicção, não é teimoso, e as convicções são testadas no dia a dia. Meu, vamos lá, se ele for técnico da seleção, ele vai testar a convicção dele em campo, o quê? Uma vez a cada 2 meses? 2 vezes a cada um mês? Como é que é isso? Aí quando vier o campeonato ali, é uma sequência direta, uma Copa do Mundo, uma Copa América. Minha opinião, eu preferiria que o meu técnico tivesse ali constantemente. Aí tem os problemas, não vai ter foco no Fluminense, e aí perdeu no Fluminense vai fazer com que ele fique sem segurança, enfim. Bobeira, né? Aí é o efeito borboleta de opiniões que vai ter em cima disso. Mas eu gostaria que ele continuasse nos dois, porque eu sou muito fã do Diniz, então tá nos meus 2 times, né? Seleção Brasileira e Fluminense, para mim é ótimo, acho isso uma honra. Quando isso foi anunciado lá atrás, eu vi a torcida do Fluminense meio assim, eu falei com os meus amigos, pensei, cara, para mim é uma honra. Técnico da seleção, do Fluminense é o técnico da seleção. Tá brincando, isso é ótimo. Olha o status que isso dá pro meu time, né? Pro meu clube, pros meus jogadores. Então, assim, o Diniz, eu tenho fé. Ele vai arrebentar a boca do balão nas primeiras rodadas, vai assumir, vai fazer o diferente. Vai ficar com os 2, Fluminense, vai ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa América, Fluminense e Seleção Brasileira, se Deus quiser. Vem cá, aqui embaixo, a gente está vendo aqui, a gente pode, aqui ó, live após a estreia da Seleção Canarinho, né, Henrique? Então vamos convidar a galera, a gente está gravando esse vídeo, mas vai soltar logo em seguida. A gente vai convidar o pessoal, assim que Brasil e Bolívia terminarem o seu jogo, a gente já entra aqui, você daí de Portugal, eu aqui do Rio de Janeiro, e a gente vai tratar, esmiuçar esse jogo com a direção do Jonathan, que vai participar com a gente aqui, sempre trazendo as perguntas, trazendo as questões. O público pode participar com a gente. É o primeiro de tantos jogos que a gente vai fazer juntos até esse ciclo da Copa do Mundo, né? Como é que você tá vivendo essa estreia da seleção brasileira, Henrique? Cara, eu sempre vivi a seleção brasileira, né? Me lembro a primeira experiência muito próxima que eu tenho com a seleção é aquela final da Copa América do Romário, que eu estava no Maracanã com meu pai. Eu também. Eu, meu pai, meu irmão, aquele ali foi maravilhoso. Eu fui de geral esse dia. Foi de geral, eu fui de Não cadeira. tinha ingresso. Eu me lembro que o Maracanã embaixo tinha aquelas cadeiras e atrás tinha tipo uns camarotes de cimento que ninguém mijava ali. Lembra disso? Eu fui ali, tinha aquelas colunas que tu não via. Tá maluco? Eu fui muito ali. Muito ali. Camarote de cimento, cara.
Tinha o Eu fui camarote muito cimento ali em lá cima. atrás. Lá atrás. Isso aí, pô. Outro jogo que eu me lembro muito desse camarote cimento é o 7-1 do Fluminense no Botafogo. Botafogo, eu tava uma Eu tava. sexta-feira, eu tava Isso eu também. me lembro. Porra, Eu tava. Meu pai me Messier, levou. Mário Tilico. Mário Nossa, Tilico. Isso aí. Wagner era do goleiro, não é isso? Do do Botafogo. Botafogo, é. Do O Dé era o Botafogo. técnico do Botafogo. Isso. Então, assim, eu sempre vivi muito a seleção brasileira. Pô, tenho aqui no braço tatuado a seleção e o Fluminense. Então, assim, não me lembro de, nos últimos anos, ter perdido um jogo da seleção. Mas agora eu estou mais animado ainda porque a gente inicia junto com esse novo ciclo, esse projeto, que eu já tinha na cabeça há muito tempo de ter um olhar para a seleção brasileira a partir dos jogadores, constante, habitual, valorizar, ter um carinho com a camisa mais pesada, um carinho com a cultura. Sim. O futebol brasileiro é a cultura do brasileiro, faz parte da cultura. E eu tô excitado, animado, extasiado com a possibilidade de começar um projeto junto com esse novo ciclo e a gente combinar acompanhando o jogo em loco lá na final. Onde que é a final dos Estados Unidos, né? Mas sabe qual é a sede da final? Não, né? Não tá definido ainda. Não tá definido. Então, não final tá. lá a gente cobrindo em loco a seleção brasileira ganhando. Nem brinca. Não, e pô, assim, vamos trabalhar aprendendo muito. Você é um veterano na tela, no esporte, né? Quantos e quantos anos você faz isso? Eu sou um bebê aprendendo. A gente junto está aprendendo aqui. Exatamente, aprendendo juntos. Isso. Vamos fazer o melhor para fazer com que esse amor pela seleção brasileira ele pare de se apagar, porque ultimamente tem sido, infelizmente, muita gente trabalha para apagar isso no povo e passe a aumentar. Eu estou muito, muito animado, vai ser maneiro. Vamos fazer uma análise depois do jogo, se Deus quiser, com, 5-0, hat-trick do Neymar, batendo o recorde do Pelé, dinizismo dando show, a torcida em êxtase. Começar com o pé direito, vai ser fenomenal. Show dinizista, vai ser incrível acompanhar. E você. A gente já conversou sobre isso, Henrique, e eu queria reafirmar nesse início do nosso canal que o futebol não é neurociência, não é. A possibilidade de entender de futebol é a vivência do futebol. É quem foi arquibancada. Eu acredito no futebol, não acredito no futebol do ar-condicionado. Eu acredito nesse futebol que tu falou aí, Mário Tilico no Maracanã, sentado naquele camarote. Final de Champions que tu viu, é isso. Acredito nisso. Então isso pra mim faz a diferença. Agora, o certificado de entendedor de futebol ninguém dá. Não existe certificado, existe a experiência. Então, eu ou você não faz diferença, porque a gente tem a mesma experiência de futebol, não é diferença nenhuma, não é conversa fiada. Aliás, em muitas áreas da vida é assim, em algumas você exige uma especificação técnica, o futebol não. O futebol tem uma parte que é uma parte de estudo, mas tem uma parte que é uma parte lúdica, que é uma parte empírica, que é uma parte de vivência. Então todas as minhas experiências pelo comentarismo foram experiências em que acabei saindo fora por causa exatamente de, cara, você não estava lá, você não estava vendo, você não vai discutir com quem estava vendo, com quem sentou, quem pisou na lama, com quem sentou na arquibancada. Eu acho que essa vivência de arquibancada que a gente tem é o nosso maior trunfo, de a gente acompanhar, pelo que você vê futebol no nível de lembrar do Audax. Hoje eu estava tentando lembrar, tinha que fazer um vídeo do Audax, eu não estava lembrando. Eu sabia que não era o Ituano, era o Audax. Você lembrou do Audax do Fernando Diniz. Sim, de quem consome esse negócio o dia todo, né? Sim. A gente estava até falando mais cedo. Eu estava na academia malhando e vendo ali o Finlândia e Cazaquistão. Então, eu sempre tive... Eu acredito muito que você fica bom quando você, em determinado assunto que você ama, você fica obsessivo no lado positivo com relação àquilo. Então, você escuta, você lê, você vê, você pensa, você elabora. Então, o futebol, ele sempre esteve na minha vida, desde a época que eu joguei bola, né? Eu quis ser jogador profissional. Depois, quando eu
larguei o futebol, fui para a faculdade, queria fazer comunicação social para trabalhar com jornalismo esportivo, e aí larguei, fiz direito, enfim, a vida foi levando para outro lado, mas o fato é que o futebol sempre esteve na minha vida em todos os aspectos que eu possa me lembrar. Então, eu sou um cara que escuto, que leio, que aprendo, que observo, que tem minhas opiniões, que elas não são opiniões que não podem ser mudadas, mas elas são opiniões que vão ter argumentos muito sólidos para sustentá-las, e para eu mudar você vai ter que me apresentar esses argumentos também, é uma maneira como eu penso. Então, assim, no final das contas, o amor, a paixão pela seleção brasileira, pelo futebol, faz com que tenha legitimidade para falar. E, cara, vamos falar, vamos trocar, vamos ouvir o que as pessoas têm para dizer. Mas, acima de tudo, o mais importante, isso eu vou reiterar sempre, é o amor à camisa mais pesada da história da humanidade. É isso. O amor que eu tenho pela seleção brasileira, o quanto ela me remete a elementos de memória afetiva, sentimento de coletivo com as pessoas ao meu redor, com a minha comunidade, o senso de coletividade no lado positivo que traz para mim, é algo que isso assim, tem que ser o tempo todo valorizado, e óbvio, com crítica, com análise. A minha paixão, ela não faz com que eu não consiga ver a realidade, muito pelo contrário. Tá? Quanto mais eu amo algo, mais eu me forço a estar na realidade para ter o senso exato do que eu estou vivendo, e não cometer loucura como espancar alguém porque eu amo algo demais. Isso é insanidade para mim. Então, cara, mais do que tudo aqui, tática, análise de gestão de grupo, análise do comportamento do jogador, cara, tudo isso a gente vai entrar aí, e tem muita gente boa fazendo. Agora, o amor pela seleção brasileira, que a gente sempre vai colocar em tudo que a gente analisar, fizer, cara, esse é o cerne da coisa aqui. Aqui temos vamos construir uma legião de adoradores, a camisa mais pesada da história da humanidade. Ponto final. Esse é o ponto aqui. Não tem outro ponto. Esse é o ponto. É isso. É simples assim. Não tem pra onde correr. Cansado de ver a camisa e os personagens e os jogadores serem massacrados e diminuídos por uma ideologia. Não vamos entrar no mérito de nada, porque não é o foco aqui, mas você, a gente, a Legião, os canarinhos, vamos trabalhar em prol da camisa da seleção brasileira, sempre trazendo a nossa análise, a nossa percepção do que a gente está vendo, mas, acima de tudo, o amor à camisa da seleção brasileira. Cara, vou bater o tempo todo aqui. A premissa é sempre essa. A gente vai partir desse princípio. É isso. É isso. Henrique, então o encontro marcado está aqui, ó. Estreia da seleção canarinho. Assim que o jogo acabar, nós estaremos juntos para abrir ainda... ao vivo, hein? Não tem ainda o time titular, né? O Diniz não escolheu. Eu vi, não, ainda não. Ele botou o Ederson, a gente tinha falado do Ederson. Ele botou o Wanderson, não é isso? Sim, como é que é o nome do lateral esquerdo? O Guimarães, o Marquinhos, Danilo, Casimiro, o Bruno, Neymar, Rodrigo, Richarlison e quem foi o outro? Rafinha. Esse é o time que talvez comece amanhã. A gente está falando aqui Rafinha, na quinta, né? Isso aí. Isso, ele ainda vai decidir amanhã. Sim. Bom, enfim. Depois do jogo a gente vê tudo isso aí. É bem provável. A ideia basicamente, Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge. Essa é a última informação que a gente tem agora. Casimiro daqui da TV. Casimiro, Bruno Guimarães, Rodrigo e Neymar, Rafinha e Richarlison. Deve ser o time. Timaço. É um bom Richarlison time. É meio vacilão, mas é um timaço. Cara, eu substituiria, principalmente botaria o Jesus, tá? No lugar do Richarlison. Sim. Colocaria o Caio Henrique também na posição ali.
São as duas Claro. modificações que eu faria. De resto, é isso aí mesmo, largo o aço. É isso. Aí Larga o é aço. questão de gosto, largo o aço. Bom, Então, até depois do amanhã. jogo. Não, mas antes, amanhã da live, nós vamos trazer, quando confirmar a escalação, nós vamos trazer um vídeo exclusivo aqui, rapidinho, para falar a escalação, beleza? Fechado. Afinal de Tá contas, a gente fechado. vai na cola da seleção, passo a passo. Notícia surgiu, a gente vai em cima dela. Fechado. Abraço, É Henrique. isso. Tamo junto, um abração. Tchau, tchau, gente. Então fica com a gente, ó. Se inscreva aqui, lembrando que em breve vem aí a TV do Rão, né, Henrique? É isso, estamos trabalhando para isso aí. A ideia é essa. Bastante conteúdo, bastante música. A ideia é que a gente está construindo um conceito que deu muito certo atrás, que a gente quer dar uma repaginada e botar aqui no ar pra gente. Beleza, um abraço, gente. Valeu. Tamo junto, abração.